a dedução dessas três identidades aqui, que partem do produto vetorial de A com rotacional de A, gerando esse segundo membro aqui, que a diferença entre eles é essa parcela. Então a gente pega a igualdade entre essas parcelas, né, e monta mais uma identidade vetorial. Aqui aparece o gradiente de A do vetor, e aqui não. Então dessa forma a gente pode conseguir uma certa relação para entender como funciona, assim, de uma forma mais intuitiva, trabalhando só com vetores, né, o gradiente de A. Começando aqui pela 4.18, a gente vai expandir o primeiro membro em notação inicial. Então, esse produto vetorial aqui mais externo, que é o que a gente começa, né, é epsilon de jk. Aí, então, eu pego esse primeiro vetor, a componente nesse índice. O segundo vetor do produto vetorial que eu estou abrindo aqui, que por enquanto é esse, eu vou pegar o segundo índice, né? Então, eu já poderia fazer direto, mas como é que eu faço explicando passo a passo? Eu vou deixar o vetor assim indicado com a componente j. Então, isso daqui é a expansão em notação inicial desse produto aqui mais externo. Agora, eu já posso expandir esse produto aqui mais interno, só que agora eu só vou pegar a componente j, né? Então vou expandir de tal forma que o j fique na terceira posição do permutador que eu usar aqui dentro, porque a terceira posição, como a gente faz aqui, corresponde ao índice do versor, né? E a componente vai ser pegar a escrita do vetor aqui sem apresentar o versor. Então a gente repete essa parte aqui, epsilon de jk, aí, e agora a gente vai ter um epsilon em que o terceiro índice vai ser o j. Só que aqui é necessário colocar dois índices novos, né? E esses índices não podem mais ser nem i, que aparece duas vezes já, o j, que já está aparecendo duas vezes, e o k, que vai aparecer duas vezes já aqui. E o índice não pode aparecer mais de duas vezes, né? Então vou colocar outros índices aqui, por exemplo, L e M. Então epsilon de L, MJ, del L, AM. Aí eu fecho aqui porque eu quero a componente J. Se eu quisesse o vetor completo, eu colocaria o versor EJ. Agora aqui, repito esse EK. E agora, aqui, eu vou escrever os dois permutadores lado a lado, né? Para ficar mais fácil identificar a relação com os produtos de Levi-Civita. E eu vou colocar esse J aqui nessa terceira posição desse permutador. Então vou permutar o J com o K e vou ganhar um sinal de menos, vai ficar menos epsilon de I, KJ, mas eu não quero esse sinal de menos, então vou fazer outra permutação entre o I e o K que vai estar aqui. Eu vou ter a igualdade entre o epsilon de I, JK com epsilon de K e J. Agora eu escrevo esse aqui, epsilon de LMJ, com exceção do del L AM, tudo isso daqui pode comutar, né? Então não tem nenhum problema escrever isso aqui. Agora, aí, del L, AM, é K. Agora aqui eu vou usar a, a relação que o produto de dois símbolos de Levi-Civita tem com os deltas de Kronecker, né? Que é um delta desse primeiro índice com esse primeiro índice, KL, vezes outro delta do segundo índice com o segundo, IM, menos um delta do primeiro desse com o segundo desse, KM, delta, o segundo desse aqui, né, com o primeiro desse, IL. Agora eu repito isso aqui. Aí
del L AM é K. Agora eu posso fazer a distributiva aqui. Então, o delta vai trocar o índice que eu quiser atuar aqui. Então, eu vou repetir esse AI, esse del L, eu vou escrever del K, porque eu vou usar esse delta de KL, del L, vou fazer isso aqui, ó, delta de KL, né? Del L igual a del K. Aí, del K, esse AM eu vou escrever aí, vai ser a mesma coisa. Delta de IM, AM é igual o AI. Agora eu repito o EK. Menos, mesma coisa aqui. Vou fazer já essa distributiva atuando os deltas aqui para trocar os índices. Então, aí permanece. A del L vai virar del I. A M vai virar AK. Aí eu repito o EK. Aqui eu vou fazer uma coisa. Eu posso ver aqui que se eu quiser fazer a derivada del K, né, do produto, aí eu vou ter a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é del K aí. Agora eu posso ver que eu posso permutar, comutar esse aí aqui para ficar multiplicando, né? Então, segundo vezes a derivada do primeiro. Eu vou ter duas parcelas iguais aqui. Então, eu vou reescrever isso como 2 aí del K aí. Agora eu vou multiplicar esses dois membros aqui por 1/2, né? Então, eu vou ter que 1/2 de del K aí é igual a aí del K aí. Então, eu vou substituir isso aqui no lugar de aí del K aí, né? Fazendo isso, eu fico com 1/2 de del K. Eu vou até colocar parênteses aqui, né? Porque aqui é a derivada do produto. Aí é K. Essa parte aqui, a gente pode colocar um parênteses bem aqui, porque esse aí del I, ele é um operador. Então ele vai agir no, nesse vetor aqui fora, só depois desse produto interno ter sido realizado. Então é assim que essa operação aqui funciona. Essa operação aqui é diferente de fazer o gradiente ou divergente de A, alguma operação do nábula aqui com A, e depois tirar o produto interno com o vetor A aqui fora. Isso aqui é uma coisa, atuar primeiro nábula no A e depois usar esse A aqui é outra coisa. Então, aqui a gente já pode reconhecer, né, o produto interno entre o A e o nábula, e K é o vetor A, né? Aqui entre eles não tem nenhum símbolo nem nada, porque isso daqui tem natureza escalar. Então aqui é o produto de um escalar por um vetor. Aqui a gente ainda tem 1/2 de del K. Aqui a gente reconhece, né, que é o produto interno de A por A. E aqui é K. Que eu só vou repetir. Esse A vezes A, eu posso escrever, né, só A ao quadrado. Que
tem natureza escalar. E aqui o del K é K com o escalar aqui no meio. Isso é um gradiente desse escalar aqui. Então, eu vou escrever um meio, né, do gradiente. Aí aqui eu coloco o escalar, que eu posso colocar o A ao quadrado. Porque mesmo que esteja aparecendo a seta do vetor, né, isso daqui deixa indicado esse produto. E quando eu faço esse produto aqui, o resultado é um escalar. Menos aqui, né, A interno nabla aplicado no vetor A. E assim a gente obtém essa primeira identidade aqui, a 4.18, né? Agora a gente vai partir do mesmo primeiro membro que a gente partiu aqui, só que a gente vai tomar uma escolha diferente aqui, nessa parte daqui para cá, e assim a gente vai chegar nessa identidade. E depois a gente vai fazer essa terceira identidade aqui, que é a igualdade entre essas duas parcelas. Então, a 4.19, a gente começa novamente com o produto vetorial de A, com o rotacional de A. E aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque até um certo ponto vai ser a mesma explicação dessa identidade aqui de cima, né? Então vou ter o epsilon de IJK, AI, então isso aqui na componente J, epsilon de L, MJ, del L, AM, e aqui o EK referente a esse permutador aqui. Então, uma permutação dupla aqui, epsilon de K e J, epsilon de L, MJ, AI, del L, AM, EK, delta de KL, delta de IM, menos delta de KM, delta de IL, AI, del L, AM, EK, né? Só fui repetindo. Aqui novamente, eu vou fazer a distributiva já permutando, já atuando delta, aqui onde tiver que trocar índice, menos, agora aqui é a mesma coisa, né? Aí, aqui eu vou usar esse delta aqui, né? Então, del I, o AM vai virar AK, e aqui o EK repete porque eu já usei os dois deltas aqui nesses dois termos aqui, né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, se eu colocar um parênteses aqui, vejo que isso aqui é a componente do gradiente de A. Então, na primeira parte do curso a gente obteve. Então, se a gente tem aqui o gradiente do vetor A, usando esses índices aqui, né? K e o índice I, vai ser del K AI, ao repetir os versores, seguindo essa ordem aqui de índices também. E vão ser dois versores, porque é um tensor de ordem 2. Né? É K, é I. Aí se eu quero a componente I, então vou pegar isso aqui, né? E fazer o produto interno com o versor EI. Ao projeto o tensor naquela direção, que vai ser a componente do tensor naquela direção. Né? Então vou ter del K AI EK EI, produto interno com EI. E isso daqui, o EK, aí a gente obtém o gradiente de a componente I desse tensor igual ao dk, del K, aí é K. Tudo isso foi feito em mais detalhes, aqui a gente está só relembrando. Então, isso daqui, eu vejo que é igual a isso, né? Então, vou escrever aí, gradiente de A, no índice I.
E aqui da mesma forma, ó, eu coloco um parênteses aqui para eu identificar melhor que isso é o produto interno entre A e o nabla. E aqui é o vetor A. Aqui é o produto interno entre o vetor A e o gradiente do A. Aqui eu só repito e tá pronta a identidade. Então eu coloquei aqui, ó, o A vezes o rotacional do A. Então dá A ponto gradiente de A ponto gradiente de A, menos A ponto nabla, A. Então tudo certo. Agora a gente vai para 4.20. Então aqui a gente vai começar com o gradiente de A ao quadrado, né? Então vou expandir primeiro esse gradiente aqui. Esse daqui é um escalar. Então o gradiente de um escalar é del I. Aqui entre esse parênteses eu vou colocar o escalar, né? Que é A interno A. E aqui eu fecho com o versor no mesmo índice desse del aqui. Então, isso daqui em notação inicial é o gradiente do que está aqui dentro. Agora, esse A vezes A eu vou abrir em notação inicial. E como eu já usei o índice I duas vezes, né, aqui eu vou usar o índice J. Que eu tenho que usar outro índice agora. Então, AJ é I. Agora eu vou usar a regra do produto aqui. Vai ser del I AJ. Então aqui tem a derivada do primeiro, né? Vezes o segundo. Só que nesse segundo, vou copiar ele logo aqui. E eu vou repetir o versor I. Aqui a diferença dessa parte para essa é que quando eu tenho um parênteses, eu estou derivando tudo que está entre o parênteses aqui. Quando eu não tenho um parênteses, a atuação dessa derivada é apenas no termo que vem mais à direita aqui. Então, aqui eu não tenho dúvidas por essa notação de que aqui é uma derivação só nesse primeiro AJ. Essa outra parte aqui está multiplicando essa derivada. Mais o primeiro vezes o segundo. Vezes a derivada do segundo, né? E aqui é I. Então, aqui eu posso ver que esse AJ, ele pode comutar aqui, né? Então, aqui eu tenho essa derivada aqui multiplicando o AJ, eu posso escrever ele aqui, que é o AJ multiplicando essa derivada aqui. E eu posso obter esse mesmo termo aqui a partir desse. Basta eu fazer uma comutação aqui entre esses termos. E daí eu vou ter o seguinte, dois, duas parcelas dessa, né? Então, AJ, e entre parênteses, colocando um parênteses aqui, eu vou ter del I, AJ, EI. E conforme a gente viu aqui na dedução da identidade 4.19, isso aqui é o gradiente do vetor a componente J. Então aqui eu escrevo gradiente de A e a componente J disso. Aqui eu vejo, né, tem dois índices iguais aqui, né? Então é um produto interno entre isso e isso. Então 2A interno gradiente de A. E assim a gente termina a identidade 4.20 também.